Você já imaginou uma situação tão desesperadora que levou pessoas a atos impensáveis para sobreviver? Em meio ao cerco de Samaria, a fome devastadora levou os habitantes ao limite da humanidade. Essa é uma história de angústia, fé e reviravolta surpreendente. Prepare-se para descobrir um dos momentos mais sombrios e impactantes das Escrituras. Samaria, a capital de Israel, foi cercada pelas tropas do rei Ben-Hadad da Síria. A estratégia de guerra era cruel. Bloquear a cidade, impedindo a entrada de suprimentos até que os moradores se rendessem. Com o passar dos dias, o desespero se instaurou. Alimentos se tornaram raros e o preço de qualquer coisa comestível subiu de forma absurda. Cabeças de jumentos e esterco de pomba eram vendidos a preços exorbitantes, símbolos de uma fome que corroía a dignidade humana. A cidade estava mergulhada em um silêncio sombrio, quebrado apenas pelos lamentos dos famintos. Nesse cenário desolador, o verdadeiro horror estava apenas começando. Um dia, enquanto o rei de Israel passeava pelas muralhas da cidade, uma mulher desesperada gritou por ajuda. "Ajuda-me, ó rei, meu senhor", clamou ela. Mas a resposta do rei foi dura. "Se o Senhor não te socorrer, de onde tirarei eu ajuda? Da eira ou do lagar?" Quando o rei insistiu em saber o motivo de seu clamor, a mulher revelou um segredo horrível. Ela e outra mulher haviam feito um pacto para cozinhar e comer seus próprios filhos. O filho dela já havia sido consumido, mas a outra mulher escondeu o seu, quebrando o pacto. Ao ouvir isso, o rei rasgou suas vestes em sinal de dor, expondo um cilício que usava por baixo, um símbolo de arrependimento e luto. Consumido pela dor e impotência, o rei culpou o profeta Eliseu pela situação. "Que Deus me castigue severamente se a cabeça de Eliseu permanecer sobre os seus ombros hoje", declarou ele. O rei acreditava que Eliseu, como porta-voz de Deus, deveria trazer uma solução para a tragédia. Eliseu, por sua vez, estava reunido com os anciãos da cidade, e Deus revelou que o rei estava a caminho para tirar sua vida. Quando o emissário do rei chegou, Eliseu respondeu com uma mensagem inesperada, uma profecia de esperança. Eliseu proclamou: "Assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, junto ao portão de Samaria, uma medida de farinha será vendida por um siclo e 2 medidas de cevada pelo mesmo preço." A mensagem parecia impossível. Um oficial do rei zombou. "Mesmo que o Senhor abrisse as janelas do céu, poderia isso acontecer?" Eliseu respondeu com firmeza: "Você verá isso com os próprios olhos, mas não comerá dela." Enquanto isso, 4 homens leprosos estavam sentados à entrada da cidade, excluídos por sua condição. Eles discutiram: "Por que ficar aqui esperando a morte? Se entrarmos na cidade, morreremos de fome. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos ao acampamento arameu. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos." Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos sírios, mas, para sua surpresa, o acampamento estava vazio. Deus havia feito o exército sírio ouvir o som de um grande exército, e, em pânico, eles fugiram, deixando tudo para trás: comida, ouro, prata e roupas. Os leprosos comeram e beberam até se saciarem, carregando consigo alguns tesouros. Porém, sentiram-se culpados. "Não estamos agindo certo. Este é um dia de boas novas e não podemos ficar calados", disseram. Eles retornaram à cidade para anunciar a boa notícia ao rei. No início, o rei suspeitou de uma armadilha, mas após enviar batedores, confirmou que o acampamento estava realmente abandonado. Com a abundância encontrada no acampamento, os preços dos alimentos caíram drasticamente, exatamente como Eliseu havia profetizado. No entanto, o oficial que duvidou da profecia foi atropelado pelo povo ao tentar controlar a multidão no portão da cidade. Ele viu a abundância, mas não pôde desfrutar dela, cumprindo a palavra de Eliseu.
Essa história é um testemunho do limite da natureza humana em situações extremas e da intervenção divina em momentos de desespero. O cerco de Samaria ensina que, mesmo em meio ao caos e à escuridão, Deus pode trazer um milagre inesperado. A fome e o canibalismo mostram o quão longe a humanidade pode ir em sua vulnerabilidade. Mas a abundância que se segue lembra que Deus é fiel para transformar desespero em vitória. Gostou dessa história impactante? Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas conheçam as profundezas e lições da Palavra de Deus. Deixe seu comentário abaixo e diga como essa história tocou sua vida. Estamos aqui para refletir e aprender juntos.